Todos sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à série Caminho a Cristo e baseado no livro Caminho a Cristo, estamos aprendendo muito, né, com os temas aqui abordados. E hoje nós vamos refletir sobre o tema consagração. E para isso, a irmã Otalinete Silva, que ela é do Departamento de Assistência Social da ASPAR, ela está conosco e irá compartilhar sobre esse tema tão importante. Então, vamos prestar bem atenção. Os irmãos desliguem os microfones, por favor, para não dar microfonia. Então, vamos ouvir a irmã Otalinete neste momento. Bom dia, irmã Nete. Seja bem-vinda. Bom dia, querida irmã. Bom dia, os amados irmãos dessa manhã. Sou grata a Deus por estar aqui novamente com vocês. É um prazer estar sempre junto, né? Bom dia. Desculpa estar um pouquinho com a voz grossa, porque sempre de manhã acontece isso. Então, o nosso tema de hoje, como já foi falado, consagração. E a gente buscando o que quer dizer consagração. Um tema muito especial que, para a gente falar em poucos minutos, são muito resumidos, mas se os irmãos puderem fazer uma pesquisa mais profunda sobre consagração, é uma parte muito importante para a nossa vida. Então, o significado de consagração significa separação, separados, em comunhão, se comunicando, adorando e sendo grato. São os pontos principais. Então, o significado de uma consagração está baseado no livro de Mateus, o capítulo 6, o verso 33, que nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas estarão acrescentadas. Então, consagração, ele é uma separação de um tempo para estar com Deus. O primeiro horário do dia, o primeiro horário da noite, depende qual a pessoa deve escolher para si como primeiro, colocar o Senhor em primeiro lugar. É muito interessante quando a gente se decide fazer uma consagração pessoal. É uma intimidade que você tem com Deus. Mas por que você deseja ficar um momento só com Deus? Motivo muito interessante. Você precisa se comunicar pessoalmente com Ele. Você precisa adorá-lo, aquele que com tanto bom cuidado tem cuidado de você. Você passa a ser grato por todos os benefícios que Ele concede a você, sua família, aos seus amigos, filhos. Então, é muito interessante passar momentos com Deus. Então, nós vimos no livro de Jeremias, o capítulo 29, o verso 13, que foi para a base da nossa oração. Quando nos consagramos? Diz assim: quando buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, quando nós devemos buscar o Senhor? Justamente quando nós precisamos estar mais perto dele. O desejo de Deus é que nós buscamos de todo o coração. Por que de todo o coração, irmão? A gente busca Deus sem o coração? Sim. Momentos que nós estamos, principalmente, vamos supor, na igreja online, na igreja física. Às vezes a gente está ali sem nenhum objetivo. Ah, mas será que acontece isso? Sim, acontece. Muitas das vezes estamos na igreja e não prestamos atenção nem no texto que foi lido, às vezes nem no que o pregador falou. E às vezes ali tinha uma mensagem tão interessante para a gente, mas a gente não prestou atenção. Então não estávamos ali com o coração. Estavam ali só pessoas mesmo, né? Física. Aí diz assim: o coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será feito em nós uma mudança para nos restaurar a nossa semelhança. O que é interessante que nós precisamos nos restaurar a semelhança de Deus em nós. Aí a gente fala assim: mas nós já somos de Deus, nós já somos crentes, será que nós precisamos de mais coisas? Sim, mas por quê? Efésios 2, e o verso 1, ele nos diz mais as palavras, assim, só um minutinho.
Estamos, por natureza, afastados de Deus. O Espírito Santo nos descreve com a nossa condição, mortos em nossos delitos. Irmãos, então se nós precisamos nos consagrar, porque como a palavra de Deus diz, nós estamos mortos nos nossos delitos, no nosso querer, no nosso fazer, em tudo que é nosso. E numa consagração a gente faz uma mudança. A gente deixa o que é nosso e vai para o que é de Deus. E é muito, muito interessante para a gente hoje. Aqui, por que devemos nos consagrar? Aí também o 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 26 nos diz: estamos retidos no laço de Satanás, tendo sido feito cativo por ele, para que cumpríssemos a sua vontade. Então, irmão, se nós precisamos de uma mudança, é porque nós estamos num laço, é um laço satânico. Quando a gente faz uma consagração individual, a gente começa a ver em nós a prisão em que estamos presos no laço de Satanás. E cada um de nós temos um ponto fraco onde Satanás atua e ele faz muito bem feito o trabalho dele e deixa que a gente seja cativo por muito tempo. A gente só percebe que estamos em laço quando nós entregamos inteiramente a Deus e a gente começa a fazer uma consagração pessoal. Porque Deus, irmão, Deus, ele não quer que a gente esteja preso, ele nos fez livre, ele quer que a gente seja livre. Então, ele diz assim: Deus deseja nos curar e nos libertar. Com isso, requer completa transformação. É uma renovação de nossa natureza. Devemos nos entregar inteiramente a Ele. Agora, a luta contra o eu é a maior batalha de todos. Ao renunciar ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta mais pessoal. Deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. O eu, irmãos, o eu, ele é uma luta tremenda, porque é um espírito que ele está dentro de nós. E se a gente não lutar contra ele, nós não alcançamos a santidade, nós não seremos renovados. Então, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, ao contrário do que... Então, Deus é o contrário do que Satanás requer. Pensamos no governo de Deus. Não é firmado na submissão cega, no domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência, dizendo: vinde, pois, e razoemos. Então, Deus, ele convida a gente, ele não nos força nada. Nós precisamos realmente ser voluntário para seguir o Senhor. Irmão, quando a gente faz uma pesquisa do trabalho, da consagração da nossa alma, nos entregamos inteiramente a Deus, o eu aparece e a gente começa a entristecer, porque nós somos muito entregues ao eu. Principalmente, a gente vem do mundo para a igreja e a gente não consegue deixar o nosso eu lá no mundo. Vocês podem prestar atenção que muitos dos nossos irmãos, às vezes nós temos esse hábito de dizer: não, eu não vou, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu sou assim, pronto. Então, o sangue de Jesus até agora não transformou essa pessoa, porque o eu continua ali. E nós precisamos de um coração transformado. Nós precisamos ouvir o convite de Deus e, ao ser convidado por Ele, aceitarmos o seu convite. Assim, o convite que Ele faz para os seres que criou. Deus não força a vontade da sua criatura. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Então, não adianta nós chegarmos de qualquer jeito. Se não for voluntário e não for inteligente, não é do agrado de Deus. Então, nós precisamos de uma grande mudança na nossa vida. Esse eu que nos mata, que nos atrapalha, que nos separa de Deus. Nós precisamos vencer. Cada vez que a gente se entregar a Deus, a gente percebe que não é fácil. Uma consagração verdadeira é o que Deus precisa de cada um de nós. Irmão, nós vivemos nos dias difíceis e trabalhosos. Se nós não se entregarmos a Deus, Deus não tem como nós usarmos.
Nós estamos, estava pedindo uma experiência para os irmãos, estamos passando pelo momento difícil na nossa cidade, na nossa igreja. Recebemos conosco aqui 2 jovens que não estão bem de saúde. E, então, a gente percebe o quanto é importante pessoas consagradas ao Senhor. A gente percebe o quanto Deus está nos chamando para a sua obra. Alguns dias atrás, nós começamos uma consagração a Deus por nós e por nossa família. Irmão, não é difícil, ou não é fácil, porque nós decidimos fazer uma consagração às 4 da manhã, com o estudo do livro Profetas e Reis. Hoje já estamos no livro Desejado pelas Nações. O nosso objetivo era um, mas o objetivo de Deus era outro para nós. Então, a partir do momento que nós recebemos os jovens aqui com problemas difíceis de saúde, nós começamos a entender o porquê que Deus colocou na nossa mão. Estamos em consagração e Deus precisa falar conosco. Então, Deus está aqui nos orientando, nos ajudando na batalha que estamos. E nós temos a certeza que, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Esses jovens vão sair daqui libertos pelo sangue de Jesus. Irmãos, a gente precisa buscar o Senhor, porque Ele precisa de cada um de nós. Nós estamos aqui hoje numa igreja online. Eu não sei quantos quilômetros de distância estou de cada um de vocês, mas eu sei que cada um está bem pertinho de Deus. Eu sei que cada um de vocês se entregar ao Senhor e fazer uma decisão na vida de vocês, de se consagrar mesmo. O Senhor tem uma obra a fazer por cada um de vocês. O que é interessante que a gente percebe numa consagração do passado, pessoas consagradas em momentos tão difíceis da vida do povo de Israel. Eu fico impressionado quando eu estava fazendo a pesquisa sobre consagração, o tanto que eu entendi a importância de uma pessoa consagrada. Samuel, na época da dificuldade do povo de Israel, quando todos nós sabemos a história, ele morava com um sacerdote, onde a vida na casa do sacerdote não era saudável espiritualmente. Mas ali tinha alguém que buscava o Senhor, que clamava ao Senhor, que obedecia ao Senhor, que fazia a sua vontade. E uma pessoa consagrada ao Senhor chama, e aquela pessoa ouve. Então, quando Jesus chamou Samuel, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Irmão, Deus precisa fazer com cada um de nós a mesma coisa que fez com Samuel. O povo de Israel continuava na dificuldade na época de Isaías. E a hóstia angélica, a hóstia celestial, procurava alguém que ali pudesse transmitir uma mensagem de paz, anunciar que ali também Jesus mandaria o Salvador para libertar o povo da escravidão do pecado. Isaías disse, quando ele disse assim, mas a quem nós enviaremos? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos estar assim, irmão, disposto a fazer a obra do Senhor. Outra pessoa também que foi interessante, passou por momentos difíceis, mas Deus colocou num lugar que poderia buscar Ele com mais segurança e força. Nós sabemos a história também de Moisés, um homem consagrado ao Senhor no deserto de Midian. Um certo dia, ele ali, cuidando dos animais, e aí Deus chamou ele do meio da sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos pés do lugar que está santo. Então, Moisés sabia que Deus precisava libertar o seu povo. Ele sabia também que Deus precisava de um libertador. Naquele momento de consagração, Moisés colocou sua vida toda na mão do Senhor. Então, quando ele viu que o coração dele estava limpo, Deus chamou. Irmãos, quando vocês também tiverem com o coração limpo, aonde quer que vocês estejam, o Senhor vai os chamar. Porque dentro e fora da sua casa existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, mas como seus corações ainda não estão consagrados, não conseguem ouvir a voz de Deus. E outro problema importante é porque a submissão que a gente tem ao eu é tão grande que atrapalha ouvirmos a voz do Senhor. Então, quando nós sermos libertos do eu, o Senhor pode libertar também toda a nossa casa, toda a nossa família. Porque nós sabemos que, como vimos aqui no texto de Timóteo, nós estamos presos no laço de Satanás.
qual é o laço que nos prende, que nos atrapalha no nosso crescimento espiritual. Quando Jesus estava ali no deserto, Satanás ofereceu para ele tudo o que não tinha. Então, o ponto mais principal que ele ofereceu a Jesus, ofereceu a Eva também, foi a alimentação. E nós sabemos que para os últimos dias nós temos que dar a última mensagem de advertência. E aonde é que está a nossa falta de reverência? Onde é que está o nosso eu? Aonde é que está o nosso laço na alimentação? Nós temos uma alimentação deficiente, por isso o Senhor não consegue usar nossa mente, porque estamos com a mente entorpecida. Nós se tornamos uns vegetarianos ao contrário do que Deus quer. Deus quer um vegetariano que seja aqueles lá de Gênesis 1 e 29. Um vegetariano realmente consagrado ao Senhor, assim como foi Daniel em Babilônia. Essas pessoas que Jesus está procurando. Irmão, então, quando nós nos consagramos para mudar uma alimentação, colocar a nossa vida em dia, ter uma alimentação saudável, ter um corpo sarado, a gente vê que não é fácil. É um grande sacrifício a gente faz, acontece para a gente fazer isso. E ninguém quer se sacrificar, irmão. Nós não queremos nos sacrificar. Nós pensamos que as nossas vidas estão tão bem do jeito que está. E o tempo está passando e nós não buscamos uma consagração firme com Deus. Passamos momentos e horas orando ao Senhor. A gente não consegue, porque temos o corpo pesado, fracos e doentes. Então a gente precisa ser sarado. Eu vou ler alguns tópicos aqui ao fazer alguns comentários. Aqui diz assim, ó, quando nos entregamos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. Por isso ele diz, tudo aquilo que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês entenderem, irmão, se não renunciarmos o que está dentro de nós, que atrapalha sermos mensageiros de Deus, não podemos ser discípulos dele. Está baseado no livro de Lucas, capítulo 14, verso 33. Tudo o que afasta o nosso coração de Deus deve ser abandonado. O dinheiro é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro é o desejo de possuir riquezas, são a corrente de ouro que os aprende a Satanás. Há outros que idolatram a fama e a honra humana. A vida de comodidade egoísta, egoísta e sem responsabilidade também funciona como um ídolo para outras pessoas. Irmãos, o desejo de ser rico sem o poder de Deus se torna um ídolo, porque o dinheiro ele é uma benção quando sabemos usar, é uma benção quando investimos na obra do Senhor, mas quando temos desejos próprios e egoístas, ele se torna ídolo e também se torna maldição em nossas vidas. E muitos também exigem que sejam reconhecidos, tenham fama, seja elogiado pelo que fazes. Também isso é uma idolatria. Deus não se agrada disso. Enquanto nós temos esse desejo no nosso coração, doentio, Deus não pode habitar nas nossas vidas. Disse, quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegado a Ele, a a contemplar o próprio eu, esquecido, o amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que pode fazer para cumprir o requerimento de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa, mas o seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Com sinceridade, renuncia tudo e manifesta um interesse proporcional ao valor do objeto que o busca. Dizem ser cristão, sem sentir esse amor profundo, é falar de maneira vazia, uma fria formalidade e algo extremamente penoso. Então, quando a gente é um cristão sem o amor de Deus, realmente é penoso. A gente percebe que há no nosso povo pessoas que têm dificuldade tremenda e fica botando culpa muitas das vezes no pastor, porque a doutrina é pesada, há reclamações. Eu não gosto desse cargo porque
é um cargo que eu não me identifico, eu não vou colocar em prática, eu não gosto, então eu continuo ali muito forte. Agora, quando a gente se entrega ao Senhor, todos esses cargos são uma bênção e tudo nos leva a nos aproximar de Cristo. E também a pergunta que muitos fazem: você acha que é um sacrifício muito grande renunciar tudo por o Filho de Deus? Então a gente deve fazer essa pergunta a si próprio e também nos responder: o que Cristo deu por mim? O Filho de Deus deu tudo: a vida, o amor, o sacrifício, o sofrimento, por nossa redenção. Será possível que nós, o indigno objeto de tão grande amor, não queremos entregar-lhe inteiramente ao coração? Durante toda a nossa vida, temos sido participantes da bênção da sua graça e, por essa razão, não conseguimos perceber plenamente a extensão da ignorância e a miséria de onde fomos salvos. Então, a comunidade, o amor, a bondade que a gente tem de Deus em nossas vidas, uma vida, uma vida estável, sem pouco angústia, pouco sofrimento. Não deixa a gente ver o amor de Deus por nós. Não deixa a gente ver o sacrifício de Deus por nós. Mas quando a gente passa por um momento difícil, a gente se coloca aos pés do Senhor e a gente vê o tão grande amor Ele tem por nós, principalmente por deixar o seu reino. Net, tá mudo o teu áudio. E também tá normal. Conseguiu, Tudo Ale? certo. O meu Conseguiu, também Ale? tá normal. Então o problema não é no meu, né? Não. Não, Tá pode bom. continuar. Tá bom, então a gente percebe que a pessoas em conflito espiritual para se aproximar de Deus. Pessoas que não têm a verdade que você e eu têm. Então, essas pessoas podem levar a nossa coroa. Irmãs, eu estava assistindo uma reportagem da Vida no Campo e achei interessante uma senhora que ela é da alta sociedade, costureira, costurou até para a realeza, para ela disse que foi um privilégio, mas a maior bênção que ela tem é de morar num lugar bem aprazível, é onde ela pode contemplar o poder de Deus através da natureza. E o que eu achei interessante é que o repórter perguntou para ela o que levou ela, com todo aquele poder, potencial de alta sociedade, levar ela para a roça. Ela disse que simples, quando ela recebeu um livro chamado Eventos Finais. Ela leu uma parte que fala que era para se retirar da cidade, porque dias difíceis e trabalhosos viriam. Então, ela combinou com o esposo dela que morariam num lugar, porque eles desejariam ser salvos. Então, eles viram a importância daquele livro, quanto Ellen White escreveu sobre as Torres Gêmeas e tudo aquilo aconteceu, ela explicou direitinho, e falou que quando as Torres Gêmeas foram destruídas no dia 11 de setembro de 2001, ela viu que o livro era totalmente inspirado por Deus, porque além da autora ser inspirada, ela teve visões concretas do acontecimento dos últimos dias. Então, irmãs, a gente percebe que eu imaginei, ela será de alguma religião. E o repórter perguntou, você é espírita? Ela disse, não. Então, a gente entende que os nossos livros estão falando em todo o tempo. Às vezes você não consegue pregar o evangelho, mas os livros estão pregando. Eles estão viajando ao mundo inteiro. Na época que os comportores andavam de porta em porta, eles espalharam esses pregadores.
E a gente percebe que hoje eles já estão fazendo o trabalho dele. Então, irmão, a gente não deve esperar que nós vamos dar mensagem para o mundo. A mensagem já foi dada. Já foi dada. Nós precisamos estar incluídos no meio daquelas pessoas que serão salvas e também daquelas que darão a última mensagem de advertência. Nós precisamos nos acordar, despertar. Não, eu esperar por amanhã eu me consagro, amanhã eu me batizo, amanhã eu faço minha decisão com Deus, amanhã eu faço reforma de saúde. Pode ser tarde demais. O tempo está passando e Jesus está terminando de organizar o seu exército que ele vem buscar. Irmão, nós precisamos estar incluídos no meio desse povo. Aqui diz mais assim: diante de tanta pergunta de muitos corações cheios de orgulho, por que preciso arrepender e me humilhar antes de ter a certeza de que sou aceito por Deus? Isso acontece muito. Eu já vi pessoas falando assim. Aqui diz assim: eu aponto para Cristo e ele era sem pecado. E mais que isso, ele era o príncipe do céu, mas em favor do ser humano fez-se pecado em seu lugar e foi contado como os transgressores e contudo levou sobre si o pecado de muitos e pela transgressão intercedeu. Irmão, pela nossa transgressão, o Senhor intercedeu por nós. Ele fez tudo o que fez, mas por cada um de nós. Diz aqui mais: o que estamos renunciando quando renunciamos a tudo? Estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando para que Cristo purifique, lavando com seu sangue e o salve pelo seu amor incomparável. Nós estamos fazendo isso, irmãos? Se nós não estamos, nós precisamos fazer o mais rápido possível. O nosso coração ele é sujo, egoísta, falso. E Jeremias fala, né, enganoso é o coração. E às vezes nós pensamos que por estarmos na igreja, nós estamos salvos. Nós não estamos, irmão. Enquanto nós não fazemos a nossa consagração, vencer tudo que está no nosso coração doente, nós não podemos ser sarados. Aqui, então, nós temos aqui um último tópico que diz assim: muitos perguntam, o que devo fazer ao entrega do próprio eu a Deus? Você deseja se entregar a Ele, mas não tem força moral e é escravo da dúvida e controlado pelo hábito de sua vida de pecado. Sua promessa e resolução são como palavras escritas à areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições, o conhecimento da sua promessa não cumprida e dos votos violados. Enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-los. Mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder de decidir, e o poder de escolha. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolher que Deus deu ao ser humano, dever de exercitar. Você não pode mudar o próprio coração e nem por si mesmo entregar sua afeição para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode lhe sua vontade, pode dar-lhe a sua vontade. Ele então operará em você e requer o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Sua afeição ficará centralizada nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor sem ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto espera e deseja ser cristão. Eles não chegam ao ponto de entregar a sua vontade a Deus. Não escolhe agora ser cristão. Por meio do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros. Obterá força do alto
para permanecer firme e pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a vida da fé. Irmãos, a gente percebe e a gente vê, ela tem um poder enorme de inspiração. Ela diz que tudo depende de nós, porque Deus deixou nas nossas mãos, na nossa dependência. Se escolhemos, queremos mudarmos. Se queremos viver com Deus, Deus nos dá força e nos ajuda. Se queremos ter uma vida transformada, Deus nos ajuda também e Ele nos transforma. Ele não pode nos forçar, mas no momento que a gente deseja, Ele está pronto para nos ajudar. Nós só precisamos querer, nós só precisamos entregar, nós só precisamos ter o desejo de andar com Cristo. Tudo na nossa vida nós temos que decidir. Nós temos que decidir o caminho certo e o errado. Sabemos também que há só dois caminhos. Se nós não entregamos ao Senhor, entregamos ao diabo, não tem outra opção. Então nós precisamos colocar na nossa mente, a partir de hoje, vamos fazer uma consagração ao Senhor, vamos nos entregar inteiramente a Deus, vamos deixar que Ele nos transforme, que Ele possa usá-lo, assim como usou Elias, Jeremias, como usou Samuel, Daniel, Moisés e todos os nossos irmãos que já passaram antes de nós, porque eles fizeram uma decisão em suas vidas, eles decidiram buscar, em primeiro lugar, e servir ao Senhor. Há muito tempo atrás, eu assisti uma pregação de um jovem, parecia que era um pentecostal, hoje não é da nossa igreja mais, mas quando ele era muito fervoroso. E ele fez uma pregação, ele estava falando sobre Daniel, e ele falou assim, com a voz bem mansa, e disse assim, Daniel decidiu não se contaminar com as coisas do rei. Irmãos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter decisão em nossas vidas. Há quanto tempo nós estamos na igreja? Que mudança nós fizemos em nossas vidas? Há quantos anos andamos nessa igreja? Há quantos tempos estamos estudando a Bíblia? O que ela tem feito nas nossas vidas? Irmãos, se estamos muito tempo sendo crente e a gente não tem nenhuma transformação, é sinal que a gente nunca encontrou Jesus. Então, nós precisamos fazer uma consagração para encontrar o verdadeiro Deus, para que Ele possa fazer uma verdadeira transformação em nossas vidas. Ele está só nos esperando. Ele está sempre batendo nossas portas. Cada dia, cada mensagem que será colocada, que é colocada nesse grupo pela manhã, é uma advertência e é um chamado para cada um de nós. Basta nos aceitarmos, seguir os seus passos, entregarmos inteiramente a Ele, Ele escolher um horário para buscar Ele a sós, nos consagrarmos, reclamarmos as nossas dificuldades, para que Deus possa tirar de nós todo o eu, toda a sujeira da nossa mente, tudo aquilo que nos atrapalha estar mais próximo, mais perto de Deus. E sabemos que quando nós colocamos numa lista, a gente vai sentir cada vez que a gente se apresenta ao Senhor, mais miserável e pecador a gente se sente. A gente não consegue olhar e se exaltar porque estamos perto de Deus. Pelo contrário, a gente se sente mais difícil. E cada vez a gente vai lembrando de cada pecado, de cada transgressão, e vai começar a implorar ao Senhor sua misericórdia. É para isso que serve a consagração individual ou coletiva, como estamos fazendo aqui pelas manhãs. Mas que ela sirva de um grande remédio para a nossa alma, que nós não venha ser só ouvinte das pregações, que nem venha ser só participante do grupo online, mas vamos entregar o coração ao Senhor, vamos fazer o que realmente Ele quer. Hoje Ele nos pede uma consagração, entregar o coração inteiramente a Ele, é nos fazer uma decisão em nossas vidas, buscar Ele em primeiro lugar. Irmão, aqui tudo é passageiro, muito em breve a gente não vai poder contar com nada e também com ninguém. Mas se tivermos uma consagração única e união com Deus, nós vamos ter Ele para conosco. Muitas das vezes nós corremos atrás de, como nós vimos aqui no texto, de riquezas, de status, de glória, de muita coisa nessa terra. Mas uma coisa, irmão, é certa. Quando a gente nasce, a gente é acolhida por a mão de alguém e a gente não traz nada. E por muito tempo alguém fica cuidando de nós com todo cuidado ali, para que a gente não venha cair, se machucar, dando o que se alimentar para a criança não morrer de fome. Irmãos, a gente espiritualmente, a gente se torna assim. E a gente, no decorrer do tempo do crescimento,
da nossa vida, ela é comparada com uma vida espiritual. E a partir daquele momento a gente começa a fazer escolha nas nossas vidas. Mas há um período também que acontece que a gente se torna novamente a mão de alguém. É quando se tornamos enfermos ou quando chegam a óbito. É outras pessoas que cuidam de nós até nos deixar naquele lugar que vamos esperar até Jesus voltar. A gente tem que pensar nisso, fazer o melhor enquanto podemos, porque o dia de amanhã não nos pertence e nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui nessa terra e quantas oportunidades ainda temos pela frente. Nós temos que pensar na nossa consagração hoje, porque o amanhã pode ser difícil demais. Irmão, a mudança que a gente tem que fazer na nossa vida tem que ser hoje. Por exemplo, uma consagração para uma alimentação saudável. Não é fácil, porque o eu e o que está dentro de nós e o desejo pela uma alimentação pervertida é tão grande que é um sacrifício tremendo para quando a gente faz essa consagração. Você vai uma consagração de fazer um jejum só de fruta, dá um desejo de você comer uma feijoada, de você comer arroz, de você comer feijão, fica aquela briga do seu eu com o seu espiritual. Mas quando a gente consegue fazer, chegar até o final, é tão maravilhoso, é tão gostoso, porque a nossa mente, o nosso corpo fica tão leve e tão nítido, que a gente consegue ser grato a Deus por cada minuto de nossas vidas. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que aqui estão, que Deus possa tocar nos seus corações, que esse programa que estamos aqui de consagração, nós possamos realmente caminhar com Cristo, não só no livro, mas caminhar nas nossas vidas espiritualmente, que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus, de intimidade, de estar sempre ali colado com Jesus, e a sua palavra possa ter grande êxito, grande efeito na nossa vida, que ela possa ter poder de transformar o nosso caráter, a nossa forma de falar, a nossa forma de olhar, nossa forma de vestir, de se alimentar. Tudo isso, Senhor, possa nos transformar a partir de hoje, e cada um de nós possamos fazer uma decisão ao lado de Cristo. Que Jesus abençoe a cada irmão, a cada irmã que se encontra presente, a família de cada um de vocês, que vocês possam ter esse poder através só do exemplo, só do estudo, você possa conseguir trazer a sua família aos pés de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.